Olá, essa é a nossa aula de Química e nessa aula nós vamos trabalhar o conceito de cinética química. Então vamos lá. Cinética química é como sendo um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, dando origem a diferentes compostos. Aqui, para ser a cinética, a gente vai analisar o movimento, ou seja, como ela ocorre, quais os fatores que influenciam, quais os fatores podem ser modificados, como as espécies químicas se comportam diante das alterações de determinados fatores. Aqui é a nossa introdução à cinética química. Então, é o nosso início nesse assunto. Então, não fique muito preocupado nessa matéria. É uma matéria boa de se estudar, já que nós vamos conhecer melhor as transformações que nos cercam. Nós vivemos num mundo cheio de reações. E essas reações do cotidiano precisam ser compreendidas para que possamos melhor construir em volta delas. Então, o que nós podemos fazer para melhorar nossas vidas? Então, uma forma é conhecer como essas reações acontecem. Para começar, começamos com uma espécie química. Aqui nós vamos chamar esse componente químico, essa substância, de substância A. Essa bolinha verde, ela representa a substância A que será transformada. Quando eu digo transformada, eu quero dizer que ela vai sofrer uma reação. Essa reação em uma equação é indicada pela seta. Então, aqui eu tenho uma transformação de A para P. Ou seja, eu tinha uma espécie, uma substância A, e agora toda essa substância A será convertida na substância B. Aqui eu coloquei duas cores para poder visualizar. Nem toda reação química ela ocorre através de mudança de cor, apesar de serem grandes a quantidade de substâncias que se transformam e muda de cor. É até utilizado como um aspecto para verificar se uma reação ocorreu, mas nem todas ocorrem assim. Então vamos lá, aqui eu tenho uma substância verde que está se transformando em uma substância laranja. Do lado eu coloquei aqui um tubinho para tentar exemplificar isso acontecendo. Observe que dentro deste tubinho está cheio de substância verde, ou seja, a substância representada pela bolinha verde. Essa substância ela vai sofrer uma reação. O que nós esperamos pela nossa equação é que a substância A se converta em substância B. Então, essa é a transformação que nós esperamos ver aqui nesse tubo. A reação ela precisa ter um início. Algumas reações elas se juntam substância com outra, algumas precisam de um aumento de temperatura, ou abaixar a temperatura, ou uma modificação de pressão. Eu preciso de algo que dê o start nessa reação. Aqui nós vamos iniciar ela. Então eu tenho aqui, antes da reação acontecer, e eu tenho esse tubo cheio, ou preenchido de substância verde. Aqui nós vamos dar o start, o início para essa transformação. Observe que elas vão mudando de cor. Então, de verde vai ficando laranja, até que o tubo seja totalmente convertido. Então, vamos lembrar. No início, eu tinha um tubo cheio de substância verde, que é a substância A. Depois, ele passou a ser a substância essa substância. Aqui nesse tubo, tudo foi convertido. Nós vamos fazer uma nova forma de verificar o que isso aconteceu. Como isso aconteceu? Para isso, eu vou utilizar um gráfico. A gente vai construir um gráfico, um eixo. Aqui, esse eixo ele representa a concentração. Observe que aqui eu tenho o cochete. Esse cochete ele indica a concentração. O que é essa concentração? É a quantidade da substância que eu tenho. Então, eu posso tanto analisar a quantidade de A como a quantidade de B. Então, isso indica a concentração. Se estiverem lembrados, concentração, eu tinha a concentração comum,
concentração molar. E essas concentrações indicavam quanto de substância eu tinha lá dentro. Aqui é o mesmo sentido. Eu vou utilizar essa concentração para saber quanto dessa substância eu tenho dentro desse potinho. No outro eixo, a gente vai colocar o eixo do tempo. Que observe que ela transformou de A para B no tubo, né? Ela era verdinha e agora ela é laranja. Mas passou-se um tempo. E esse tempo é importante aqui para o estudo da cinética. Então, é o tempo em que a reação ocorre. Então, eu sempre vou avaliar se ela ocorreu na casa de segundos, se demorou minutos, se demorou horas, dias, anos, meses, séculos. Então, as reações elas podem se transformar, né? Elas podem acontecer das mais diferentes formas e nas mais diferentes quantidades de tempo. Então, tem reação que é rápida e tem reação que é lenta. Então, a gente considera sempre a concentração como um fator importante e o tempo, o outro fator. Nesse gráfico aqui é de concentração e tempo. Vamos avaliar o que aconteceu primeiramente com essa bolinha verde, que é a substância A. Lembra que ela estava completamente cheia? Então, se eu observo o gráfico aqui, eu tinha um início onde tinha uma grande quantidade da bolinha A. Então, eu vou indicar que ela tem uma grande quantidade. Observe que agora, depois que passou um tempo, que a reação aconteceu, existe alguma bolinha verde no tubo? Então, eu verifico que não. Então, quer dizer que eu tinha uma grande quantidade de substância A e, no fim, eu já não tenho quantidade nenhuma da mesma substância. O gráfico me indica que eu tenho essa decadência da substância. Então, eu tinha uma grande quantidade e, no final, eu não tenho nada. Então, essa é a quantidade que veio diminuindo, e isso ao longo do tempo. Já a substância B, eu tenho uma composição diferente. No início, eu não tinha nenhuma bolinha laranja. Mas, com o tempo, elas foram aparecendo. Ou seja, conforme a reação acontece, essa bolinha bolinha laranja foi aparecendo e a verde foi diminuindo. Ou seja, ela foi convertida de bolinha verde para bolinha laranja. Substância verde para substância laranja. Eu observo no gráfico que a quantidade de bolinha laranja, de substância laranja, ela aumentou. Então, aqui eu tenho um gráfico representando essa cinética da reação. Então, eu tenho a concentração do A, que diminuiu ao longo do tempo, e eu tenho a concentração do B, que aumentou ao longo do tempo. Então, essa é a análise em forma de gráfico que eu fiz dessa substância aqui do lado. Então, lembrando, as reações elas podem ter mais de um reagente, mais de um produto, mas a forma que ela acontece é sempre essa, com a diminuição dos reagentes e a formação dos produtos ao longo de um tempo. Aqui eu não quantifiquei nada, então eu não disse quanto de A, nem quanto de B, e nem o tempo. Mas mesmo assim podemos observar a diminuição de A e o aumento de B ao longo desse tempo. Essa é a forma em que avaliamos a cinética em uma reação química. Para complementar, já que a gente está avaliando essa cinética, a gente compara com velocidade. O importante dessa matéria é determinar quais são as velocidades em que ocorrem as reações e quais os fatores que interferem nessa velocidade. Para calcular a velocidade de uma reação, eu utilizo essa equação abaixo, onde eu tenho esse Vm de velocidade média, eu tenho delta concentração, ou seja, quantidade de reagente ou de produto. Aqui cabe salientar que ou eu vou avaliar o reagente ou eu vou avaliar o produto, então, para determinar essa velocidade. Aqui embaixo, na equação, eu tenho um tempo. Então, a velocidade média de uma reação depende da variação da concentração do reagente ou do produto em função do tempo. É essa a equaçãozinha que iremos utilizar. Ok? A cinética química, nós podemos dizer que a velocidade média de uma reação
é a variação da quantidade de um reagente ou produto em determinado intervalo de tempo. Aqui eu expandi a equação para a gente verificar melhor. Então, eu tenho velocidade média, variação da quantidade de substância. Lá no nosso passado, no gráfico passado, eu tinha a variação da quantidade da bolinha verde, que ela ia decaindo. Então, essa concentração. Quanto eu tenho no fim e quanto eu tenho no início da reação. Essa é a variação de quantidade que teremos. Isso tudo dividido pela variação do tempo, o tempo que demorou para a reação ocorrer. Quando calculamos a velocidade média, queremos saber a velocidade em que um reagente foi consumido, ou seja, ele foi gasto, ou a velocidade em que um produto formado. Não é necessário a gente calcular os dois. Eu posso calcular apenas o reagente ou apenas o produto. E assim eu vou ter a mesma velocidade, já que estamos falando de um mesmo sistema. Aqui nessa parte da matéria, a gente vai dar uma pausa para depois continuar o andamento com a velocidade e começar com algumas continhas e alguns fatores que influenciam nessas velocidades. Aqui, vamos tentar lembrar que parece uma sensação de achar já ter visto isso antes. E sim e não é a resposta. Sim, já foi visto cinética. Não essa cinética química, mas uma cinética em física. Lembra que quando lá no início da física a gente estuda velocidade média, lá é estudado velocidade média utilizado por um deslocamento de um corpo. Então, velocidade de um carro, velocidade de um ônibus, velocidade de uma esfera em movimento. E a velocidade média de um corpo em movimento é associada ao espaço em que ele percorre dividido pelo tempo. Então, eu tenho aqui, sim, uma questão de comparação com a cinética do movimento e a cinética química, já que as duas vão estudar a velocidade em que ocorre um fenômeno. Lá, em física, é um fenômeno de deslocamento e aqui é um fenômeno de consumo de reagente ou da produção de um dos produtos de reação. Então, é real essa lembrança que um dia você fez lá no seu caderninho bem bonitinho, velocidade média e tudo denominado como ΔS sobre ΔT. Aqui é um pouquinho diferente, mas no mesmo sentido. A cinética química aqui, você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? E é claro que você tem a ver. As reações elas acontecem, querendo ou não, no nosso ambiente, no nosso redor, na nossa volta. Essas reações, uma reação bem comum, que eu acho que a maioria já deve ter observado, é o apodrecimento de frutas. Apodrecer é um fenômeno químico, então um conjunto de reações que ocorrem nos alimentos, aqui representando as frutas, e essas reações levam ao apodrecer. Apodrecer, sendo uma reação, eu posso controlar ou tentar controlar o tempo em que isso ocorre. O que é melhor para nós? Que essa fruta dure mais tempo ou que dure menos? Então, sempre pensando em preservar esse alimento, nós temos que nos concentrar em alterar a velocidade da reação de apodrecimento. Um dos fatores que eu posso alterar é a temperatura. A temperatura é muito importante nesse tipo de reação. Se eu coloco uma fruta na geladeira, eu aumento o tempo de vida útil dessa fruta. Assim como eu deixar ela no calor ou exposta ao sol, o tempo de vida útil dessa fruta ele vai ser diminuído. Então, você tentar conservar os alimentos por mais tempo é tentar diminuir a velocidade de reação de apodrecimento. Outro fator, ou melhor, outro exemplo, é panela de pressão e panela normal. Por que usar uma ou a outra? Quando eu quero acelerar a velocidade de cozimento e cozinhar um cereal ou cozinhar alguma verdura, é uma reação química também. E aí eu posso acelerar, diminuindo ou aumentando a pressão. Então, quando eu quero cozinhar mais rapidamente, eu coloco em uma panela de pressão. Quando eu quero cozinhar lentamente, eu coloco em uma panela normal.
Então, tem essas velocidades, elas podem ser alteradas. O nosso envelhecimento também é uma série de reações químicas que acontecem em nosso organismo. Hoje é um foco de estudo como diminuir essa velocidade. E aí, aqui nós temos várias portas, várias janelas de estudo. Então, é algo que faz parte da nossa vida, as reações. E quem consegue melhor lidar com essas reações, alterando o que se pode ter resultados melhores. Então, é por isso que nós estudamos aqui essa velocidade de reações. Aqui finalizo a nossa aula. Então, foi uma breve introdução sobre as reações químicas e como elas ocorrem. Então, essa cinética das reações. Até a próxima. Continue estudando, façam suas pesquisas, anotações, procurem em outras fontes, livros, sites, vídeos e aí por diante. Até a próxima e bons estudos!